Muito bem, professor. O senhor falou muito da classe trabalhadora na China, e eu queria então emendar uma pergunta que diz que especialistas indicam que em 20 anos metade dos empregos atuais serão substituídos por robôs e novas tecnologias. O que será da classe trabalhadora que hoje já enfrenta o desemprego, está dispersa organizativamente e sem direção? Eu entendo que haverá uma reorganização radical das possibilidades de emprego através da reaplicação, através da aplicação da inteligência artificial. O que acontecerá com a produção industrial e com a manufatura, com a automação e com a robotização? E muitas corporações industriais reduzirão a sua força de trabalho dramaticamente por causa disso. Por exemplo, quando eu cheguei na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, em 1959, haviam grandes siderurgias que empregavam 30 mil pessoas. 30 anos depois, ela empregava 5 mil pessoas, produzindo a mesma quantidade de aço, e hoje ela já nem mais existe, porque a produção de aço desapareceu pela concorrência da Coreia do Sul e do Japão. Então, eu acho que nós vamos ver a mesma coisa acontecendo em muitas áreas do emprego, mas durante esse período da manufatura, houve uma reorganização significativa das possibilidades de empregos. Por exemplo, o setor de serviços se desenvolveu fortemente, outras áreas da produção foram estabelecidas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 1970, a maioria das pessoas cozinhava em casa. Hoje, acho que 2/3 da população tem pelo menos metade das suas refeições sendo fornecida por terceiros, o chamado take-out. E naquela época a gente nunca iria imaginar que o take-out se transformaria em uma indústria tão grande como, por exemplo, a indústria de automóveis e a indústria do aço, mas a verdade é que muitas pessoas empregadas nessa indústria, e essa é uma reorganização que, por sinal, está acontecendo também na China, porque com a inteligência artificial e com as possibilidades de comunicação, a maior parte dos chineses estão também tendo as suas refeições fora de casa, o que é muito surpreendente, porque há 10 anos atrás poucos chineses utilizavam essa forma de alimentação, e atualmente a indústria alimentícia se tornou uma grande parte da economia, e boa parte dessa indústria se estabeleceu através dos aplicativos, dos telefones, esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, novamente, o mercado chinês. Há 3 anos atrás, quando eu estava lá, eu estava pagando em dinheiro. No segundo ano, quando eu estive lá, muitas pessoas já estavam pagando com o telefone. E essa última vez que eu estive lá, eu nem consegui pagar com dinheiro, ninguém aceitava mais dinheiro. Toda a economia está sendo movida com os telefones celulares, com o dinheiro eletrônico, o que, por sinal, é muito interessante, porque se tudo for dinheiro eletrônico, o Estado, em algum momento, pode retirar uma grande parte desse dinheiro, tendo, por exemplo, 10% do dinheiro de todo mundo, e talvez teremos que lidar com esse endividamento. E se você pensar sobre os ataques, cyberataques e o cyberpass, o que aconteceu foi você pegar 20% desse dinheiro e falar que não existe mais. Então, isso já aconteceu. Mas a luta de classes na China eu vejo como um processo muito dinâmico. E provavelmente nós vamos vai crescer, porque ela acontece atualmente em locais isolados. A maior parte da luta de classes acontece em determinados municípios, em volta de determinadas empresas. Em geral, os municípios dão suporte às empresas porque elas desejam que as empresas permaneçam no município. Mas, atualmente, o governo está falando que não deve dar suporte somente às empresas, mas sim dar suporte aos trabalhadores.
Portanto, existe um foco em cuidar da população trabalhadora. Nós também vemos um crescimento na China de estruturas de bem-estar social que ajudarão a diminuir o problema que a classe trabalhadora irá ter que enfrentar com a inteligência artificial. Há bastante literatura atualmente sendo patrocinada pelo pessoal do Vale do Silício. Eles estão refletindo sobre a questão de que se as pessoas perderem emprego, nós vamos perder o nosso mercado, porque ninguém mais vai ter dinheiro para comprar nada. Então, a ideia agora é as pessoas pegarem empregos em universidades, que daí elas não poderiam perder as suas possibilidades de trabalho. Então, existe muito debate sobre isso agora, refletindo sobre as possibilidades da classe trabalhadora. Então, há um medo da classe capitalista em relação ao fato de que a classe trabalhadora não terá dinheiro suficiente para manter o ciclo da demanda e da procura. Então, o Vale do Silício tem uma visão do futuro, um futuro onde todos nós receberíamos dinheiro suficiente para que a gente possa assinar o Netflix e ficássemos sentados o dia inteiro no sofá assistindo Netflix. Este é o futuro que eu acho que o Vale do Silício tem em mente, que é horroroso. Falando sobre distopia, é isso que eles estão pensando nesse momento.